paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas do CETADEM, Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus de Mossoró, no Rio Grande do Norte, curso avançado em Teologia. Estamos estudando a disciplina Hermenêutica Bíblica. A disciplina Hermenêutica Bíblica, ela é oferecida no curso avançado. Temos também a Hermenêutica Bíblica 1, que é oferecida no curso médio. E aqui no avançado, a Hermenêutica Bíblica 2. Nós hoje vamos estudar a lição de número 5 do nosso livro-texto publicado pela FAETAD, Princípios de Interpretação Bíblica. Princípios de Interpretação Bíblica é o livro-texto da nossa matéria de Hermenêutica Bíblica 2, um livro excelente que a FAETAD publicou. Então, hoje vamos estudar diretrizes para os contextos imediato e do livro. Lembrando aquela figura que nós falamos já na aula passada, daqui até o final da disciplina, vamos em todas as aulas falar sobre essa figura, lembrando que no nosso livro-texto houve um erro aí nesta figura, lá no início da lição 4, né? Está invertido porque quando a gente começa o processo interpretativo, a primeira coisa que a gente vai interpretar é o significado da palavra avulsa. O significado da palavra avulsa. Então, em um texto bíblico, primeira coisa, você tem que saber o significado de cada palavra, para poder, ao juntar palavras para formar uma oração, um período, uma frase, a gente possa entender a mensagem que está sendo transmitida. Se a gente não souber o significado individual de cada palavra, como é que nós vamos saber o significado do texto, né? Então, começa procurando aí saber o significado de cada palavra avulsa, e isso depende do nosso vocabulário, de saber quantas palavras a gente sabe o significado delas, de cabeça. Para aquelas que a gente não sabe de cabeça, tem os dicionários, dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico, para poder a gente procurar saber o significado das palavras. No entanto, a gente sabe que tem várias palavras, né, que são polissêmicas. Várias palavras, elas têm mais de um significado. Então, como é que eu vou saber qual é o significado específico de cada palavra no texto? Então, a gente precisa avaliar o contexto. Então, isso a gente estudou na aula passada. Avaliando o contexto da frase, a gente vai saber o termo. Então, termo é diferente de palavra, porque termo é o significado único e específico que cada palavra assume dentro da frase. Então, hoje, na lição de número 5, nós vamos estudar algumas diretrizes para os contextos imediato e do livro. Então, é sobre esses dois aqui, contexto imediato e contexto do livro. Lembrando que contexto é aquilo que faz parte do texto ou forma o seu ambiente. Nenhuma palavra ela é dita ou escrita em um vácuo, em um vazio. É tudo que a gente faz, que a gente escreve, que a gente pensa, e tudo isso ocorre num espaço temporal, num espaço geográfico, dentro de um contexto histórico, cultural, geográfico, porque ninguém é uma ilha isolada no mundo. Então, essa palavra contexto é uma das mais importantes na hermenêutica. Então, nós não podemos trabalhar a interpretação bíblica na metodologia de caixinha de promessa. A caixinha de promessa, ela tem versículos isolados, que ali diz alguma coisa, e aí muitas pessoas interpretam aqueles versículos fora do contexto. Então, nós precisamos interpretar tudo dentro do contexto. E nós temos vários contextos, conforme já falamos, o contexto da frase, o contexto imediato, o contexto do livro, o contexto bíblico, o contexto histórico-cultural, o contexto literário. Então, nós estamos estudando um por um,
e hoje vamos estudar os contextos imediato e do livro. Então, esse método, irmãos, de interpretação que a gente está estudando aqui na nossa disciplina é o método histórico-gramatical, ou gramático-histórico, o método de interpretação bíblica ortodoxo, aceito, né, pelas igrejas evangélicas, A teologia liberal usa o método histórico-crítico, conforme a gente viu lá na lição de número 1. Então, o contexto, ele se refere ao encadeamento das ideias de um escrito ou discurso. Também significa o conjunto de palavras, frases ou texto que precede, ou seja, que vem antes, ou que segue, ou que vem depois a determinada palavra, frase ou texto, e que contribui para o seu significado. Então, o contexto, ele vai se referir a tudo isso, esse conjunto de palavras, frases, ou o texto que vem antes e depois daquele texto que a gente está interpretando. Então, vocês imaginam aí, por exemplo, a gente está interpretando lá um versículo, e para saber direitinho o significado daquele versículo, irmãos, a gente tem que saber o contexto daquele versículo, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, para a gente entender a ideia, para descobrir a intenção original do autor, o que é que a Bíblia está revelando para nós. Assim, nenhum versículo ou frase pode significar isoladamente aquilo que não significa dentro do contexto mais amplo. Então, o contexto ele tem um poder muito grande, de delimitar, aquilo que está acontecendo. Por exemplo, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala lá que a gente não deve ficar ansioso, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir, e tal. Ele fala tudo aquilo ali. Então, ele dá aquela palavra sobre ansiedade, para a gente não ficar ansioso com essas necessidades básicas, comer, beber e vestir, porque Deus provê, Deus supre as necessidades e tal. E depois ele diz, buscar em primeiro lugar, ele conclui aquele discurso dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, muita gente pega esse versículo para dizer que, olha, se você é crente, porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Até aí está certo, isso aí está certo. Agora diz assim, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que o versículo diz. O versículo não diz que todas as coisas, diz que todas essas coisas, que essas, esse pronome demonstrativo, essas coisas é o quê? Essas são as coisas que Jesus estava falando nos versículos anteriores. O que é que Jesus estava falando nos versículos anteriores? Comer, beber e vestir, essas necessidades básicas do crente. Então, é preciso a gente levar em conta o contexto para poder saber qual é o significado. Então, na lei do contexto, nós temos 3 níveis de contexto. O contexto imediato, que é aquele mais próximo daquele texto que a gente está interpretando, tem o contexto maior, que já abre mais um pouco o leque, e o contexto remoto, que já é mais distante. Então, tudo isso pode influenciar na busca da interpretação, da descoberta da intenção original do autor. Então, o contexto imediato, que é aquele mais próximo do texto, ele inclui os parágrafos imediatamente antes e depois do texto bíblico estudado. Então, os parágrafos antes e depois do texto bíblico estudado. Então, isso vai dar o contexto imediato. Já o contexto maior inclui o fluxo de pensamento em derredor daquele texto, geralmente um capítulo ou vários capítulos. Então, a gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para ajudar a gente a encontrar
né, os assuntos e os textos e tal, para facilitar o nosso manuseio. Mas é claro que na época que foi feito isso, quem fez essa divisão de capítulo e versículo tentou mais ou menos organizar as coisas de forma que os capítulos pudessem ser subdivididos, não ficar grande demais e conter ali cada assunto. Só que isso não é perfeito. Tem assuntos, né, que ele abarca mais de um capítulo. Então, tem assunto que começa no capítulo anterior e termina no capítulo seguinte. Então, você não pode fechar a questão ali, naquele versículo, naquele capítulo, como se o capítulo seguinte é outra coisa, que nem sempre é, nem sempre é. Então, a gente precisa entender o fluxo de pensamento, de ideias, de ensinamentos, de narrativas que está sendo desenvolvido ao redor daquele texto, que pode, né, ser geralmente um capítulo ou vários capítulos. E o contexto remoto que é aquele mais distante, diz respeito ao livro inteiro em que o texto bíblico se encontra. Por exemplo, a carta aos Hebreus, ela foi escrita, irmãos, se você observar a carta aos Hebreus, é um dos livros, talvez o livro que mais traz advertências contra cristãos que abandonam a fé, contra a apostasia. A carta aos Hebreus é o livro da Bíblia que mais fala dessa possibilidade do crente perder a salvação. E você vê vários textos, do início até o final da carta aos Hebreus, essas advertências sérias, dizendo, alertando contra a apostasia e dizendo que o crente pode perder a salvação. Mas se você observar, tudo isso, né, faz parte de um contexto maior, de um contexto remoto do livro, porque o livro aos Hebreus, se você perceber, ele foi escrito porque os hebreus eram cristãos de origem judaica, eram judeus ou hebreus que se converteram ao cristianismo e agora estava diante da perseguição, por causa da perseguição, por causa das lutas, estava querendo abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então, como existia isso, esse medo da perseguição, dos problemas, aí eles estavam, vários cristãos hebreus estavam deixando a igreja e voltando para o judaísmo. Então, o escritor aos Hebreus escreveu a carta aos Hebreus para mostrar, né, que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior aos anjos, que o Novo Testamento, a Nova Aliança, e que se eles retrocedessem, se eles voltassem para o judaísmo, estava abandonando e perdendo a salvação. Então, é muito importante a gente entender as coisas. Quando a gente discursa, até as nossas reações, o nosso comportamento, tudo você tem que entender o contexto das coisas. Então, é importante todo texto que a gente for ler, seja um texto jornalístico, um livro de literatura, um livro bíblico, enfim, tudo é importante a gente saber o contexto. Então, vamos ver agora o texto dentro do contexto imediato. Interpretar um meio pensamento isoladamente do contexto imediato que o cerca, como se fosse um pensamento inteiro ou completo. Então, a gente tem que avaliar as coisas sob todos os ângulos. A gente não pode ver apenas um lado da verdade, porque se a gente enfatizar apenas um lado da verdade, ou enxergar apenas um lado da verdade, embora aquilo que a gente enxergue e fale seja verdadeiro, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Então, é necessário que a gente possa compreender e buscar no contexto todo o pensamento completo. Então, para evitar esse erro de enxergar apenas um lado da verdade, o intérprete bíblico deve, primeiro, identificar o pensamento completo do texto que está sendo estudado.
E segundo, ler os parágrafos ou versículos diretamente antes e depois do pensamento completo. Então, você precisa, né, se debruçar mais na leitura do texto bíblico para poder você entender o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo ali, para poder você não se equivocar. Por exemplo, identificar o pensamento completo do texto que está sendo estudado. A gente vê, irmãos, analisando o livro de Atos dos Apóstolos, a gente observa que Lucas ele teve uma preocupação muito grande de enfatizar o batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo com a evidência física inicial do falar em línguas. A gente vê muito isso. E lá em Atos dos Apóstolos, a expressão cheio do Espírito tem um significado diferente do que Paulo usa lá em Efésios 5:18. Lá em Efésios 5:18, o contexto lá de Efésios 5:18, se você ler os versículos antes e depois, o contexto imediato de Efésios 5:18, revela que cheio do Espírito ali em Efésios 5:18 significa santificação, significa produção do fruto do Espírito, que é diferente do conceito que Lucas usou lá no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala de cheio do Espírito, como também no Evangelho de Lucas, ele está falando de poder pentecostal, de revestimento do poder do Espírito Santo. Então, isso é importante saber isso aí. Então, leia os parágrafos imediatamente antes e depois do texto que a gente está interpretando. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida, algum comentário vocês queiram fazer? Pode ficar à vontade, falar. Então, como é que a gente vai identificar o pensamento completo? A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela foi feita para nos ajudar a achar os textos, não para interpretá-los. Então, é aquilo que a gente falou há pouco tempo, não fique preso à questão do versículo, capítulo, para poder na interpretação, porque tem muitas ideias que elas são colocadas e compreendem vários versículos. E tem ideia que começa na metade de um versículo, tem ideia que termina na metade de um versículo. Então, você tem que entender isso. Tem ensinamentos que começam num capítulo e terminam no capítulo seguinte, porque as divisões da Bíblia em capítulo e versículo não são perfeitas no sentido de separar cada tema, cada assunto. Essas divisões em capítulos e versículos podem desviar a nossa atenção do sentido do texto e dificultar a delineação exata do pensamento completo. Então, isso que a gente falou, lembre-se que os escritores bíblicos, quando eles escreveram a Bíblia, eles não escreveram separando capítulo e versículo, não. Ele escreveu tudo como se fosse um texto corrido do começo ao fim. Duas recomendações importantes na identificação do pensamento completo do autor. Primeiro, note se o versículo começa com uma conjunção e se ele termina com um ponto final ou um ponto de interrogação. Os irmãos estudaram a disciplina de português antes da nossa e viu a importância da pontuação, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tudo isso nos ajuda a saber o que está acontecendo, a interpretar corretamente o texto. A conjunção é uma palavra de ligação que liga uma ideia a outra, né? Mas, porém, portanto, entretanto, contudo, todavia. Então, veja, conjunção é uma palavra que junta duas ideias. Então, é importante a gente procurar identificar essas palavras. Use Bíblias com divisão em parágrafos. As Bíblias mais comuns que a gente usa na Assembleia de Deus, que é a tradução Almeida Revista e Corrigida, as mais atuais, de publicação mais recente, elas fazem a divisão de parágrafos. Quando começa um parágrafo novo,
a primeira letra do versículo é em negrito. A primeira letra da palavra, quando começa um novo parágrafo, ela vem em negrito. Então, isso é para ajudar a gente a identificar o começo de um parágrafo. Já em outras traduções mais modernas, como NVI, Nova Almeida Atualizada, você tem lá os versículos juntos e os parágrafos, né, eles são delineados com um espaço, né, com aquele espaço. O início do parágrafo, ele começa um pouquinho na frente, né? Então, isso ajuda a gente a entender essa divisão de assuntos, porque a ideia é que cada parágrafo fala de um assunto. Quando passa para outro assunto, já é um parágrafo diferente, né? Embora muitos assuntos tenham relação entre si. Então, nessas Bíblias, geralmente o início de um parágrafo é identificado pelo uso do negrito na primeira letra da primeira palavra do parágrafo. Então, você pode abrir aí a sua Bíblia na sua casa, em qualquer lugar, e olhar lá no texto, onde é que começa, lá no início do versículo, uma palavra cuja primeira letra aparece em negrito. Então, aí você vai identificar o início de um parágrafo. Nas traduções mais modernas, já dá um espaço ao invés de usar o negrito. Segundo, estudar o contexto imediato. Um versículo frequentemente citado, mas raras vezes compreendido, é Filipenses 4:13. Então, o que é que diz Filipenses 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, geralmente, esse versículo aparece como garantia mágica de capacidades sobre-humanas. As pessoas citam muito esse versículo para se sentirem poderosas e achar que tudo vai acontecer porque Cristo fortalece, eu posso tudo. Mas que tudo é isso? Né? Todas as coisas. Mas que todas as coisas são essas? Será que é tudo mesmo? Irmãos, olha, eu posso acabar com a fome no mundo. Será que é mesmo? Será que a Bíblia está dizendo em Filipenses 4:13 que você pode acabar com a fome em todo mundo? Irmãos, eu posso fazer isso, aquilo e aquilo outro, mas será que Filipenses 4:13 é isso? Então, será que é todas as coisas, assim, ao pé da letra, tudo que você quiser? Então, se você não olhar o contexto imediato, se você não olhar os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, você vai interpretar erradamente e querer aplicar uma palavra de Deus numa coisa que Deus não garante aquilo. Mas o contexto, se você olhar os versículos anteriores e posteriores, vai revelar que o significado disso aqui significa, em outras palavras, posso suportar todos os tipos de circunstâncias sem queixar-me por causa de Cristo que me fortalece. Então, se você for ler, rapidamente aqui, vamos ler Filipenses, Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas se você observar, o início do parágrafo é no versículo 10. Então, no versículo 10, Paulo diz, Filipenses 4:10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha aqui, irmãos, o que ele vai dizer? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso todas as coisas. Que coisas são essas? É isso que ele falou nos versículos 12, 11. Nos versículos anteriores. Ele pode ter essa capacidade de se adaptar a toda e qualquer circunstância.
né, Cristo fortalece ele para que ele possa aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, é isso que o versículo está dizendo. Então, a gente não pode pegar esse versículo, né, e querer aplicar, irmãos, eu vou aqui pular desse edifício de 10 andares e vou voando. Eu creio que eu vou voar porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, se pular, já sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente precisa saber o contexto imediato, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, para poder interpretar corretamente o texto bíblico. Coisa semelhante acontece quando muitas pessoas interpretam Mateus 6:33, né? Porque, como eu já falei há pouco tempo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, muita gente diz todas as coisas, né? Não é todas as coisas, é todas essas. Então, essas coisas são as coisas ditas aí nos versículos anteriores. Então, temos que olhar, irmãos, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Tenha cuidado, né, para não tirar palavras fora do contexto e querer que fazer uma aplicação e querer que Deus se responsabilize por aquilo. Lembre-se daquele ditado popular que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. O texto dentro do contexto maior. Então, a gente falou do contexto imediato, que se refere aos versículos que vêm antes e depois daquele texto que a gente está interpretando. Então, até agora, temos examinado um único pensamento dentro do contexto imediato. Agora, ampliemos a nossa abordagem para incluir o fluxo de pensamento de uma seção de um livro ou epístola. Esta seção pode incluir o capítulo inteiro ou talvez se estenda além das divisões do capítulo e inclua capítulos adjacentes. A gente vê isso, por exemplo, irmãos, lá em Colossenses, em Efésios, quando fala sobre deveres dos pais, deveres dos filhos, deveres do marido, deveres da esposa, deveres dos empregados, né, dos servos, deveres dos patrões. Então, ali fala, inclusive começa no capítulo e termina no capítulo seguinte. Então, é um fluxo de pensamento maior. A pergunta que devemos fazer é: como os versículos que eu estou estudando encaixam-se no fluxo de pensamento do contexto maior? O estudante deve, portanto, aprender a estudar o contexto maior de um texto, procurando captar na sua inteireza o fluxo de pensamento. Para determinar o contexto maior de um texto, o intérprete deve seguir os 2 passos seguintes. Primeiro, procurar indícios que ligam os pensamentos e ações entre si, as famosas conjunções, por exemplo, que a gente falou. Às vezes o autor lá está falando vários versículos, diz, portanto, né? Então, ele está partindo para um fechamento do pensamento, para uma conclusão, para uma aplicação, e temos também que encaixar o texto no seu contexto mais amplo. Observe, por exemplo, lá no livro de Tiago, o livro de Tiago é um livro bastante prático, irmãos, e Tiago, ele fala muito sobre crente de mau testemunho, crente que diz que tem fé, mas não tem obras. Então, esse é o contexto do livro, de crente que tem uma fé nominal, mas que não tem obras. E aí ele começa a falar, a mostrar em vários quesitos que aqueles crentes estavam falhando, em vários quesitos, porque não estava demonstrando a sua fé através das suas obras. Então, é importante, né, para poder a gente entender o contexto maior, procurar indícios que ligam pensamentos e ações. Então, para descobrir um contexto mais amplo, devemos procurar as conjunções, né, que são palavras de ligação, né, que conecta, que junta 2 ideias, junta 2 pensamentos, né,
Então, mas, porém, portanto, né? Entretanto, contudo, todavia, né? A continuidade das circunstâncias e a continuidade de um tema. Então, isso a gente vai ver o ambiente histórico, o ambiente do tema, né? Do que está sendo abordado ali naquela sessão. Agora, como diz aqui o nosso comentarista do nosso livro-texto, pratiquemos esses 3 passos ao estudarmos Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Esse capítulo 10, irmãos, de Mateus, ele fala sobre Jesus que enviou os 12, né, enviou os 12 para poder fazer, pregar de 2 em 2, pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos e assim por diante. Então, aí em Mateus 10, capítulo 19 e 20, diz assim, ó: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai que vocês falará, do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, vamos procurar conjunções nesse texto. Logo no início de Mateus 10 e 19, notemos que há uma conjunção de relevância, que é mas. Então, aqui, ó, no início do versículo 19, mas quando os prenderem, então essa conjunção de contraste exige que liguemos esse pensamento com o anterior. Exige que a gente lê os versículos antes do versículo 19, para ver o que é que está acontecendo. Porque se você observar, aí você vai ver o que é que Jesus estava dizendo, né? Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios, né? Tenham cuidado com os homens, né? Pois eles entregarão vocês aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Então, Jesus, ele vinha advertendo a eles, né? Que eles iam ser presos, ia ser levado aos tribunais, iam ser interrogados, iam ser açoitados, iam estar prestando depoimento diante de governadores. Então, Jesus diz todas essas lutas que eles iam enfrentar, e no versículo 19, Jesus diz, mas, aí ele fez um contraste aí. Embora vocês tenham que ir diante dessas situações, embora vocês vão passar por isso, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: quando os prenderes, não se preocupe quanto ao que dizer. Então, é muito importante a gente ver isso. Às vezes, as conjunções podem denotar um relacionamento entre parágrafos ou até mesmo entre capítulos. Note-se um parágrafo ou capítulo começa com uma palavra de ligação, tal como, mas, portanto, pois liga o pensamento do texto com os que lhes antecedem. Os irmãos sabem, já deve ter lido muitas vezes, os capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios. O capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Paulo fala dos dons espirituais, dos 9 dons espirituais, ele fala da igreja como um corpo, aquela coisa toda, e ele termina o capítulo 12 propondo um caminho mais excelente, né? E agora eu vou ensinar um caminho mais excelente. Vamos ler o versículo exatamente como acontece, acho que é 1 Coríntios 12, 31. Ele está falando, no final do capítulo 12, né, Deus na igreja estabeleceu primeiramente apóstolos, depois, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, tal. Ele diz, são todos apóstolos, são todos profetas, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, todos interpretam. Aí o versículo 31, ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí ele está anunciando, ele está falando que agora vai falar que caminho mais excelente é esse. É o que ele fala no capítulo 13, que é o capítulo do amor.
Então, ele fala sobre o amor, e quando ele termina, irmãos, o capítulo do amor, ele começa o capítulo do 14 dizendo: siga o amor que eu falei no capítulo anterior, e busquem com dedicação os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, é muito importante a gente perceber essas ligações, né, entre um versículo e outro, entre um parágrafo e outro, entre um capítulo e outro, entre um pensamento e outro. Procure a situação e as circunstâncias. A situação e as circunstâncias são tão importantes para os textos de ação, os textos de ação são as narrativas históricas, quanto as conjunções o são nos textos didáticos. Nesses relatos históricos, devemos considerar quando e onde a ação acontece. Né? Quando aconteceu, em que época aconteceu, né? Em que local aconteceu. Outros pontos cruciais são identificar quem está falando, quem está narrando, quem está escutando, quem está agindo. Né? Então, isso é fundamental para a gente interpretar direito. Todas essas perguntas ajudam o leitor a identificar a unidade maior de pensamento, né? A gente saber tudo o que é que está acontecendo ali naquele contexto maior. Procure um tema central. Precisamos procurar um tema geral em um capítulo ou seção. Quando se estuda o contexto de um versículo ou texto da Bíblia, recomenda-se procurar palavras e ideias repetidas que ligam entre si a totalidade de um capítulo ou seção. Observe, por exemplo, lá em Romanos, como ele fala bastante da palavra justificados, justificar, justo, justificação. Então, ele fala muito essa palavra aí, essas palavras dessa família, justificar, justo, justificação, porque o tema da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé. Então, isso é importante, né? Tiago, ele fala muito sobre a questão das obras que identificam a fé. Ele está falando muito de uma fé prática, de testemunho, que prova que a pessoa realmente foi justificada pela fé. Em Mateus 10, que a gente falou há pouco tempo, que é quando Jesus envia os apóstolos de 2 em 2 para pregar o evangelho em várias cidades, a ideia todo o capítulo 10, quando Jesus manda eles irem pregar, tudo bem que Jesus falou, vão pregar, pregue a palavra, cure os enfermos, expulse os demônios e tal. Só que o que mais Jesus enfatizou nesse capítulo foi as perseguições e as oposições. Jesus disse, no versículo 16, né, vocês são como que ovelhas em meio dos lobos, odiados de todos sereis, acautelai-vos, né, quando vos perseguirem e os açoitarão, não os temais, quando vos entregarem espada e os matarão, toma a sua cruz. Então, você observe que por essas expressões, por essas palavras e frases, você vai ver que o capítulo ele enfatiza muito as lutas, as perseguições, as dificuldades, as oposições em fazer a obra de Deus. É um tema muito central ali naquele capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O texto dentro do contexto amplo. Depois de um texto ter sido examinado no seu contexto imediato, o passo seguinte é fazer a pergunta: como o texto que eu estou estudando encaixa-se no fluxo de pensamento do contexto mais amplo? Como é que ele se encaixa nesse fluxo de pensamento do contexto mais amplo? Um contexto ainda maior do capítulo 10 de Mateus revela que esse texto e capítulo fazem parte de um fluxo de pensamento ainda maior no livro. Nos capítulos 8 e 9 de Mateus, Cristo veio com milagres a fim de comprovar que era Messias, o seu Messiado, que era o Messias dos judeus. No capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos a fim de desafiar o povo de Israel a recebê-lo como seu rei.
No capítulo 11, o povo em geral rejeita a mensagem. No capítulo 12, os líderes acusam Cristo de ter parte com o diabo. E no capítulo 13, finalmente, o Messias é rejeitado por Israel e Cristo explica isso em parábolas, né, o futuro do seu reino. Então, é interessante notar isso. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8 é um versículo que quase todos nós pentecostais sabemos decorado. Né? Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse versículo, irmãos, de Atos 1:8, é uma espécie de resumo do livro de Atos dos Apóstolos, e também uma espécie de esboço do livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você observar todo o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai mostrando, através das suas narrativas históricas, ele vai mostrando que a igreja começou primeiro em Jerusalém, a igreja se espalhou depois se espalhou pela Judéia e Samaria, né? E depois atingiu os confins da terra. Então, você lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que se cumpriu Atos 1:8. Eles foram batizados no Espírito Santo, foram revestidos do poder do Espírito Santo, e por causa dessa capacitação, eles saíram testemunhando de Cristo, pregando o Evangelho em toda Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é isso que a sequência de fatos históricos narrado em Atos é essa. Então, é muito importante a gente entender o texto no seu contexto maior. Eu sei que, às vezes, para o estudante de teologia, que não tem muita prática ainda, que não praticou muito isso aí ainda, às vezes tem dificuldade, né, de enxergar isso. Mas, irmãos, uma coisa que eu aconselho é vocês lerem comentários bíblicos, lerem as introduções dos livros. É muito importante. As Bíblias de estudo, praticamente todas as Bíblias de estudo, elas têm um estudozinho, né, no início de cada livro, né? Está lá, a Epístola de Paulo aos Romanos. Aí tem um estudozinho lá sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Quem escreveu a Epístola, quando escreveu, como é que era, quais são os principais temas. Então, esses estudos bíblicos, eles trazem muito essas ideias, os principais temas tratados no livro, esse contexto mais amplo, esse fluxo de pensamento. Então, isso ajuda muito o leitor. Então, leia os comentários bíblicos, as introduções a cada livro da Bíblia, mesmo nessas Bíblias de estudo, que tem aquele estudozinho sobre cada livro. Então, isso vai ajudar você a identificar, né, o contexto maior, o contexto mais amplo do livro. Então, isso é muito bom e recomendado. O texto dentro do contexto do livro. Assim como é obrigatório ver como um texto se encaixa no pensamento maior do capítulo, assim também é vital que sua interpretação harmonize-se com o propósito e fluxo de pensamento do livro inteiro. A regra áurea para interpretar dentro do contexto do livro é compreender que a interpretação de um texto individual deve estar consistente com o fluxo do pensamento do livro que o texto se encaixa. Então, isso é muito importante. Ao considerar um livro inteiro da Bíblia, o intérprete precisa procurar duas coisas. Primeiro, compreender por que um livro foi escrito. Por que aquele livro foi escrito? Descobrir como o escritor organizou o seu livro. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, por que Paulo escreveu a sua epístola aos Gálatas? A região da Galácia, onde hoje é o atual, no sul da Turquia, foi a região onde ele pregou e plantou igrejas na sua primeira viagem missionária, logo no início, região de Listra, Derbe. Então, toda aquela região ali é chamada região da Galácia, a Galácia do Sul, e ele pregou ali o evangelho, só que depois que Paulo sai, porque ele fundava as igrejas, plantava as igrejas, passava um tempo ali, depois ia seguir a viagem
para pregar o evangelho em outras cidades. Só que chegaram lá os judaizantes. Eram cristãos, entre aspas, de origem judaica, que estavam dizendo que só Jesus não era suficiente para salvar. Tinha que ter Jesus e a lei. Não podia deixar de guardar a lei. Tinha que circuncidar, né, e tinha que guardar os rituais da lei, porque só Jesus não era suficiente. Então, aquilo deu uma confusão muito grande e um problema muito sério, e os Gálatas estavam já se desviando para essa heresia dos judaizantes, né? Dos judaizantes. Então, Paulo, irmãos, teve muita urgência. No livro de Gálatas, você observa lá que Paulo diz: veja que com grandes letras escrevi do meu próprio punho. Ele teve muita urgência, muita necessidade, porque a coisa estava feia lá, o povo estava se desviando. Então, Paulo foi duro em alguns momentos e diz: quem foi quem enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou vocês para que vocês saiam do evangelho e para seguir um outro evangelho? Então, a gente entendendo todo esse pensamento inteiro do livro, ajuda a gente a entender vários versículos e textos do livro de Gálatas. Então, a gente saber por que foi escrito Romanos, por exemplo. Romanos é uma espécie de teologia sistemática do cristianismo, muito bem organizado, numa sequência lógica, mostrando a depravação total, a corrupção geral do gênero humano, depois a salvação pela graça mediante a fé, depois a santificação e tal. Então, uma coisa muito organizada, porque ele queria mostrar para os romanos, para a igreja de Roma, o conteúdo do seu evangelho, do que pregava, porque Paulo era alvo de muitas polêmicas. As pessoas distorciam muito o que Paulo pregava, porque os judaizantes diziam que Paulo era contra Moisés, e que Paulo pregava heresia, que Paulo era isso, era aquilo outro. Muita gente falava, caluniava demais Paulo. Então havia muitas dúvidas, e afinal de contas, o que Paulo prega? Como Paulo não tinha pregado ainda em Roma, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, então ele precisava explicar aos irmãos de Roma qual era o conteúdo da sua pregação, porque Paulo escreveu aos romanos, porque o objetivo de Paulo era pedir para que a igreja de Roma adotasse ele como missionário. Paulo era missionário enviado pela Secretaria de Missões lá de Antioquia da Síria. Só que Paulo, ele tinha vontade de evangelizar a Espanha, porque a Espanha ficava lá no outro extremo, no extremo ocidente da época, e Paulo achava que a igreja de Roma tinha mais estrutura para manter ele nessa obra missionária, e também porque Roma ficava mais perto da Espanha, e Antioquia ficava mais longe. Mas, como havia essas dúvidas em relação ao que Paulo pregava, aí por isso que Paulo escreveu a carta aos Romanos, com muito sistematizado, explicando direitinho o que é o evangelho e tal. Então, isso é muito importante a gente entender e descobrir como o escritor organizou o seu livro. A gente falou já aqui do livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas, ele organizou o livro de Atos dos Apóstolos, tem toda uma sequência lógica mostrando o cumprimento de Atos 1 e 8. A igreja, revestida do poder do Espírito Santo, começou a pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, foi se espalhando pela Judéia e Samaria e chegou até aos confins da terra, né? E não parou. O final do livro de Atos mostra que o evangelho continuava sendo pregado. Então, é muito bom. Por que o livro foi escrito? Por que essa epístola foi escrita? Então, isso é muito importante. Quem escreveu esse livro? A quem ele escreveu? Foi endereçado a quem? Qual foi a situação histórica que deu ensejo ao livro? Como eu falei aí de Gálatas, lá, a carta, por exemplo, aos Tessalonicenses, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, os irmãos lá estavam tudo confuso quanto à escatologia,
quanto à ressurreição, o que é que ia acontecer e tal, os irmãos que já morreram, e agora, não tem mais jeito, depois que morreu, acabou, não tem mais nada. Então, e outros diziam, não, Jesus vai vir tão cedo que nem precisa mais trabalhar. Não vou mais trabalhar não, porque Jesus vai voltar logo. Aí Paulo, por causa disso, Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, por isso que ele fala muito de arrebatamento, grande tribulação, anticristo, tanta coisa mais, né? Porque muitos irmãos lá estavam sem esperança quanto aos que dormem no Senhor e tal. Então, isso é fundamental. A segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi o último escrito de Paulo, foi 2 Timóteo. Paulo já escreveu da prisão, perto já de ser condenado à morte, ele escreveu 2 Timóteo, uma carta que tem muito um tom de despedida, de palavras finais para Timóteo, instruções finais a Timóteo, e disse, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo falou isso? É porque ele já estava próximo de morrer. Inclusive, ele diz, né? Agora eu estou sendo oferecido como libação. Eu sei que o dia da minha partida está muito próximo. Então, tem todo aquele tom de despedida. Mas na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu numa época que mandou Timóteo pastorear a igreja de Éfeso e organizar a igreja de Éfeso, combater várias heresias que estavam na igreja de Éfeso. Por isso que ele dá muitas instruções lá a Timóteo. Estava havendo problema na igreja de Éfeso, por exemplo, na assistência social, estava muito bagunçada a assistência social às viúvas. Aí Paulo escreve o capítulo 5 de 1 Timóteo, dizendo todos os critérios para poder a viúva receber a ajuda da igreja. Então, todo livro, irmãos, todo texto, ele foi produzido a partir de uma situação. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para poder Paulo instruir aquela igreja sobre vários problemas. Chegou ao conhecimento de Paulo que a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Aí Paulo teve que escrever sobre cada um desses problemas, dando instruções práticas de como resolver, tirando dúvidas a respeito do casamento, disso, daquilo. Já aí, quando ele escreve essa primeira carta, muitos irmãos de Corinto se revoltaram contra Paulo, porque não queria se submeter à disciplina, porque muitos irmãos estavam em pecado, né? E Paulo disse, olha, não pode, tem que disciplinar essas pessoas, se levantaram contra Paulo. Aí ele escreve 2 aos Coríntios para defender o seu apostolado. E se você observar 2 aos Coríntios, você vai ver que é Paulo defendendo o seu apostolado. Ele precisou falar muito das qualidades dele, porque era defendendo o seu apostolado. Aquilo ali fazia parte de um contexto. Não é porque Paulo queria aparecer, Paulo era metido, gostava de fazer autopropaganda, mas ele estava defendendo o seu apostolado porque foi desafiado a isso. E foi necessário, tendo em vista o que se levantou contra ele. Então, é muito importante a gente entender isso. Identificar o autor e o público-alvo. Ao depararmos com qualquer livro para ler, a primeira pergunta que vem à mente é: quem escreveu esse livro? No que diz respeito ao público-alvo, o intérprete deve saber a condição espiritual dos leitores originais. Isso é interessante. Por exemplo, você vê o livro de Jeremias. Irmãos, o livro de Jeremias inteiro é muita profecia falando de castigo, falando de juízo de Deus sobre o povo, porque o povo, na época de Jeremias, estava todo mundo desviado. Todo mundo desviado. Era um caso sério. Né? Então, é interessante você ver, o livro de Neemias foi escrito numa época de avivamento, é uma coisa muito interessante. Então, é bom você saber como é que estava o povo na época. O povo estava meio desviado, estava em período de avivamento, qual era o clima, qual era a temperatura espiritual do povo. Os endereçados, né, o povo, aqueles que receberam aquela epístola, eles eram obedientes à palavra de Deus, eram rebeldes, estavam desanimados, né? 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro, Pedro falou para consolar os irmãos que estavam passando tribulação, irmãos que estavam sendo perseguidos.
Então, Pedro escreveu a sua primeira epístola naquele tom pastoral, de consolo, de conforto, de ânimo, de perseverança, para ajudar os irmãos que estavam sendo perseguidos. Já na segunda epístola de Pedro, o tom ali é para combater os falsos mestres. Combater os falsos mestres. Então, é isso. Muitas vezes, as respostas a essas perguntas acham-se na introdução ou na conclusão do próprio livro ou epístola. Então, isso a gente já sabe, pode investigar e descobrir isso. Estudar a situação histórica. Qual a situação histórica que criou a necessidade do livro? Como eu já falei, localize no texto os problemas ou perguntas que são objeto de atenção. Anote temas que são repetidos ou ações que visam um alvo comum. Você vê lá em Ageu, que Deus é o dono da prata e do ouro. Bom, Deus é o dono da prata e do ouro, mas por que o profeta falou aquilo? Em que contexto aquilo foi dito? Se você for observar no livro de Ageu, o povo estava negligente com a construção do templo, o povo parou a construção do templo, ninguém estava mais cooperando com a construção do templo, o povo só queria aplicar os seus recursos para construir as suas próprias casas estucadas, enquanto a casa do Senhor ficava abandonada. E Deus desafiou eles, através do profeta Ageu, que eles contribuíssem para a reconstrução do templo, que não ia faltar nada para eles. Por quê? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Deus é quem é o dono de todos os recursos, inclusive os recursos que as pessoas estavam retendo. As pessoas estavam retendo as ofertas e não ofertando para a construção, só que Deus é dono daquele recurso. E o povo tinha obrigação com a casa do Senhor. Então, é muito importante a gente entender isso. Pergunte a si mesmo, qual é o objetivo do livro? É um livro de exortação? É um livro de admoestação, de puxão de orelha, como a Epístola aos Hebreus? A Epístola aos Hebreus tem muita advertência contra a apostasia, porque aqueles judeus que se converteram a Cristo estavam abandonando o evangelho e voltando para o judaísmo. Por isso que tem muita advertência contra os desviados, É um livro que fala de consolo, de cuidado, é um livro que traz instruções. Então, tudo isso nos ajuda a interpretar direitinho esse contexto maior do livro. Considere também o tempo e o local da escrita. Foi durante um período de reavivamento ou durante um período de apostasia? Foi durante um tempo de prosperidade ou de fome? É dado encorajamento em face da perseguição? São tratadas questões doutrinárias específicas? Alguns temas parecem repetir-se? Tudo isso nos ajuda, essas perguntas, a gente procurar garimpar no livro, nas leituras, para saber. Isso aí vai ajudar a gente entender melhor o texto que estamos interpretando. Então, é bom, irmãos, que vocês leiam livros que são comentários bíblicos, livros que trazem a introdução de cada livro da Bíblia, para vocês entenderem tudo aquilo que está acontecendo. Se você tem Bíblia de estudo, não deixe de ler aquelas introduções de cada livro da Bíblia que tem lá nas Bíblias de estudo, que ajuda também, fora outros livros específicos que falam sobre isso. Por que o livro foi escrito? Tem que resumir o propósito e temas específicos. A maneira mais óbvia de descobri-los é procurar uma declaração direta. Às vezes, o autor identifica especificamente o seu tema. Por exemplo, em João, capítulo 20, versículo 31, vamos ler aqui, João, capítulo 20, versículo 31. Vamos ler a partir do versículo 30. João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o propósito do livro de João
ele fala aqui já no final do seu livro, né, qual a proposta do livro de João? É provar, irmãos, que Jesus é Deus, é provar que Jesus tem a natureza divina, é provar que Jesus é filho de Deus e dizer que essa crença na divindade de Cristo é fundamental para a nossa salvação, para que vocês creiam, né, que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisso, e crendo que Jesus é Filho de Deus, vocês tenham vida em seu nome. Então, tem um propósito. Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, você vai observar que Lucas diz, né, o propósito do livro, diz que ele fez toda uma pesquisa, identificando, fazendo todo um levantamento das testemunhas oculares, que esteve com Cristo desde o início, tal. Então, essas declarações temáticas tendem a ser dadas no começo ou início do livro. A maioria das vezes, a intenção do autor precisa ser compreendida de modo indireto. Então, é mais comum o autor não, vamos dizer assim, dizer claramente ou explicitamente qual é o propósito do seu livro. Mas, ao ler o livro, a gente vai perceber, implicitamente está lá. Como eu falei lá no livro de Atos, mostrar o progresso da igreja em cumprimentos a Atos 1 e 8. Uma igreja revestida do poder do Espírito Santo saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, pregando a palavra de Deus. Uma opção também é procurarmos o tipo de correção ou instrução que o livro oferece. As advertências dadas em Hebreus contra a apostasia da fé em Cristo e a volta ao judaísmo, que a gente já falou, é um exemplo. Também devemos procurar saber o que é deliberadamente ressaltado ou omitido pelo autor. Isso é interessante. Por exemplo, o historiador ou os historiadores que escreveram Primeiro e Segundo Reis, alguns dizem que pode ter sido Jeremias, o profeta Jeremias, quem escreveu os livros dos reis, mas não há ainda unanimidade em relação à autoria dos 2 livros dos reis. Não há essa unanimidade ainda. Mas veja que, se você olhar, inclusive a gente vai estudar na escola dominical, agora nesse trimestre, lições, nos 2 livros dos reis. Então, o livro dos reis enfatiza muito os pecados de Israel e de Judá e como isso levou eles ao cativeiro. Então, os livros dos reis não fala só das coisas positivas que os reis de Israel e Judá fizeram, mas principalmente fala das falhas deles, das coisas erradas que eles fizeram e que por isso foram levados ao cativeiro. O Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., e o Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. Já, irmãos, os 2 livros das crônicas, primeiro e segundo crônicas, já têm uma ênfase diferente. Os livros das crônicas, eles falam também de eventos que aconteceram no mesmo período do livro dos reis. Tanto é que vários assuntos, tanto está escrito em Reis, como está escrito em Crônicas. Só que a ênfase lá em Crônicas, eles enfatizam mais os sucessos dos reis de Judá. Crônicas não está preocupado em falar sobre reis de Israel. Ele está preocupado mais em falar dos reis de Judá, do Reino do Sul, que reinava em Jerusalém. E Crônicas, eles enfatizam mais as qualidades do que os defeitos. É claro, aqui e acolá fala dos defeitos de alguns, mas é um tom mais assim, de falar mais das qualidades. E por quê? Porque os livros dos reis foram escritos antes do cativeiro. Foram escritos antes do cativeiro com esse propósito de mostrar a causa do cativeiro. Vocês foram levados ao cativeiro por causa da idolatria. No caso dos livros das crônicas, eles foram escritos depois do cativeiro. Depois que o povo foi cativo na Babilônia, depois do cativeiro, foi que eles foram escritos. Por quê? Porque aquele povo, ao voltar do cativeiro,
Vocês sabem que o Reino do Norte, as 10 tribos, se espalharam e se perderam aí na Síria e outros países. Mas as 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, eles foram para a Babilônia, mas depois de 70 anos eles voltaram. E na volta, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas e tudo, né? E para incentivar o povo a querer voltar para Jerusalém, precisava reavivar no povo a ideia, né, de que eles eram uma nação eleita, uma nação escolhida, que o reino de Davi, dos descendentes de Davi, não podia se acabar, né, que através dele viria o Messias e tal. Então, por isso que primeiro e segundo Crônicas tem muito esse tom aí, bem positivo, e enfatiza muito os reis de Judá e não de Israel. Outra coisa importante, observar a estrutura do livro. A maioria dos livros da Bíblia tem uma estrutura delineada, excetuando-se alguns poucos livros, como Salmos e Provérbios. Cada livro da Bíblia tem um único tema e um fluxo específico de pensamento. Às vezes, essa estrutura é cronológica, né? Mostrando os fatos de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos, e mostra uma série de eventos na ordem que ocorreram. Por exemplo, o Evangelho segundo escreveu Marcos, o livro de Números, né? O livro de Números se refere a eventos históricos de Israel no deserto, durante 38 anos e meio ali no deserto. Os livros dos reis também, também em ordem cronológica. Esses eventos não devem ser considerados independentes uns dos outros, uma vez que uma decisão ou evento anterior pode levar à decisão ou evento seguinte. Então, uma narrativa histórica, principalmente quando ela é organizada em ordem cronológica, o que acontece aqui num capítulo vai influenciar, pode influenciar no que vai acontecer no capítulo seguinte e assim por diante. É uma história que está caminhando, numa linha reta, que tem começo, meio e fim e desfecho. Então, por exemplo, o pecado de Acã em Jericó levou os judeus à derrota em Ai. Então, é importante, quando você está lendo um livro que tem uma narrativa histórica, os livros históricos, por exemplo, você saiba o que é que vem antes, e o que vem depois, da história para entender. Às vezes, a estrutura de um livro é mais lógica do que cronológica. A Epístola aos Romanos oferece um exemplo nítido. Neste tipo de estrutura, note como um pensamento leva a outro pensamento. Se você observar a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao 3, capítulo 1, 2 e 3, fala da necessidade de salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então, Romanos 1 fala que os gentios estão perdidos. Romanos 2 fala que os judeus, e outros, também estão perdidos. E no capítulo 3 ele diz que tanto judeu quanto gentio também estão perdidos. Então, o objetivo desses 3 primeiros capítulos de Romanos, esses 3 primeiros capítulos formam uma unidade maior. É mostrar a corrupção geral do gênero humano, que todo mundo é pecador, é uma depravação total da humanidade, e por isso todo mundo merece a ira de Deus, não importa se é judeu, gentio, todo mundo é pecador e está frito, e precisa de um Salvador. Então, Romanos 1 a 3, ele faz essa radiografia para mostrar a realidade da gravidade do pecado da humanidade. E aí, ele continua o livro, no capítulo 4 e no capítulo 5, aí ele vai apresentar a solução. Ele fez o diagnóstico do problema nos 3 primeiros capítulos, e no capítulo 4 e 5 ele apresenta a cura. Ele apresenta a solução, que é o quê? A solução é a salvação mediante a fé em Cristo, independentemente das obras da lei. Então, Romanos 4 e 5 vai ter o tratamento, para o problema diagnosticado nos 3 primeiros capítulos. E, terminando o capítulo 5, a pessoa está salva, aí agora ele vai falar no capítulo 6, 7 e 8, sobre o processo de santificação mediante o Espírito Santo.
Então, Romanos 6, 7 e 8, ele vai falar dessa obra do Espírito Santo na vida do crente, que vai fazer com que ele tenha um comportamento santo, ele vai se libertar do pecado e tal, vai domar a natureza pecaminosa com a ajuda do Espírito Santo, porque ele vai se inclinar para o Espírito e não para a carne. Então, isso é muito interessante. Nos capítulos 9, 10 e 11, aí ele faz aqui, vamos dizer assim, ele abre um parêntese para explicar a razão pela qual Israel rejeitou a salvação. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é uma espécie de parêntese que Paulo abre para explicar por que os israelitas rejeitaram a salvação, mostrando que eles foram privilegiados, foram escolhidos por Deus, mas queria ser justificado com base na sua própria justiça, que eles rejeitaram a justificação pela graça mediante a fé, independente das obras da lei, eles rejeitaram isso e tal, mas Deus ainda tem misericórdia, ainda tem plano para Israel no futuro e tal. E depois ele volta no capítulo 12, até o capítulo 16, numa parte mais prática, enfatizando o serviço do crente antes de se despedir dos seus leitores. Então, a estrutura da carta de Paulo aos Romanos, ela é bem mais, segue uma ordem lógica, e não cronológica, justamente porque Romanos não é não é uma narrativa histórica. A carta de Paulo aos Romanos é um livro de teologia sistemática, de soteriologia. Ele vai trabalhando assuntos, um tema, desenvolvendo um tema com começo, meio e fim. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Então, concluindo aí a nossa aula de hoje, esse gráficozinho aqui sempre precisamos estar pensando nele, Os contextos circuncêntricos. Em primeiro lugar, interpretamos, procuramos saber o significado de cada palavra que ocorre no texto, significado de cada palavra solta, avulsa, depois o significado que cada palavra assume dentro da frase, que é o significado do termo, e acabamos de estudar o contexto imediato e o contexto do livro. Tudo isso vai nos dar o pano de fundo para poder a gente entender os textos que a gente está interpretando. Então, irmãos, não podemos estudar com exatidão qualquer palavra ou texto da Bíblia sem considerar os círculos do contexto onde ele se encontra. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. Amém?